Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças no braço, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Curve sua testa e sua fronte, vamos orar mais uma vez. Queridíssimo Deus, somos gratos por tua palavra. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão ao nosso lado, também intercedendo por aqueles que estão ao nosso lado neste momento, para que o Senhor abra o coração deles, o entendimento, e a tua palavra venha, ó Deus, ser edificante para as suas vidas. Abençoa cada um que está aqui hoje à noite, aqueles que puderam vir, aqueles que não puderam vir, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia. Assim fala aos nossos corações e se conosco, Senhor, pois sabemos que o Senhor ainda fala, que tu fala sentado no teu santo e glorioso trono nos céus. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, é o que te pedimos e te agradecemos, todos nós digamos amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor, por um instante. Meus irmãos, no dia 13 de julho de 1990, foi promulgada no Brasil a Lei 8.069. A Lei 8.069, mais conhecida como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela regulamenta o artigo 227 da Constituição Federal, que define as crianças como sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento que demandam proteção integral e prioritária por parte da família, sociedade e Estado. Esta lei, ela tem sido pauta de acirrados debates, de acirrados diálogos ao longo desses anos nos círculos jurídicos. Todavia, o que ninguém discute e o que ninguém discorda é do fato que as crianças precisam sim ser bem cuidadas, amparadas, protegidas, certo? Tratadas com amor, a fim de crescerem como cidadãos dignos e respeitáveis de uma nação. Apesar da defesa absurda que se faz do aborto em nossos dias, leis como a 8.069, ou seja, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, são a prova de que as crianças são consideradas importantes e são apreciadas no Ocidente moderno. Recentemente, os atores Jim Caviezel e Mel Gibson lançaram um filme documentário denunciando o tráfico de crianças para a exploração sexual no mundo todo. No mundo todo. Esse documentário causou e está causando um verdadeiro choque social em tempos tão modernos como o século XXI. Então, não muito raro é assistirmos, por exemplo, políticos fazendo campanhas com criança nos braços, ou programas de TV usando imagens de crianças desfiguradas pela fome para angariar dinheiro, ou então artistas internacionais como Madonna e outros que adotam crianças, principalmente crianças em condições sociais baixas, vulneráveis, demonstrando com isso uma certa delicadeza com as crianças em nossos dias. Entretanto, meus amados, nem sempre foi assim. Nem sempre as crianças foram tratadas com o devido respeito que são tratadas hoje.
E o texto que lemos é a prova dessa realidade na antiguidade. Como já vimos anteriormente, quando consideramos o capítulo 9, versículo 37, as crianças faziam parte do grupo dos desvalorizados na sociedade antiga. Ela fazia parte do grupo daqueles que não tinham nem direito, nem valor algum. Ainda que os judeus tivessem certo afeto por elas, mesmo assim, as crianças tinham um baixo valor social muito grande naquela época. Era prática comum, para vocês terem ideia, as crianças serem descartadas nos lixões. Hoje, quando a gente vê uma criança sendo descartada num lixão, encontrada em um bueiro ou coisa do gênero, a gente fica abismado, porque a gente não concorda, a gente não aceita, a gente percebe que a criança no mundo é para ser tratada assim, é para ser descartada como um lixo. Mas naquela época isso não era raro, naquela época isso era muito comum. Por exemplo, entre os romanos, eles tinham um direito chamado pátria potestas. Pátria potestas. Quando nascia uma criança, esperava-se do pai se a criança ia continuar viva ou não. Se o pai fizesse assim, a criança continuaria viva. Se o pai fizesse assim, a criança era automaticamente afogada na água. Afogada. Morria na hora. Então, perceba bem. Inclusive tinha um ditado muito popular naquela época que dizia o seguinte: se tiveres um filho, deixa-o viver. Se tiveres uma filha, abandona. Veja como eram tratadas as crianças e em especial as mulheres. Nosso Senhor, ele tinha acabado de lidar com a pergunta dos fariseus acerca do divórcio. Nos versículos anteriores a esse, do 1 ao 12 do capítulo 10, Jesus tinha tratado do divórcio ali naquela situação. E aqui nós o encontramos tratando de um outro assunto de valor familiar. Dessa vez, não mais referente ao casamento, mas sim ao valor das crianças no reino de Deus. Marcos não vai nos dizer exatamente o local em que Jesus está, provavelmente seja ainda na Judéia, mas ele tem o cuidado de nos relatar sobre como Jesus lidou com a situação das crianças em seu tempo. Algumas pessoas, provavelmente os pais, como diz o versículo número 13, trouxeram seus filhos até Nosso Senhor a fim de que Ele o abençoasse. No entanto, os discípulos assumem a dianteira, assumem a posição de porteiros do céu e tomam uma atitude que não reflete em nada o caráter do Evangelho. Não reflete em nada a vontade de Deus, a vontade de Cristo no que tange as crianças e nem a ninguém. A atitude rude e desprezível dos discípulos pode até ser explicada pelo contexto cultural no qual eles viviam, onde as crianças eram desvalorizadas. Porém, ela não reflete a proposta do Evangelho. Pastor, qual é a proposta do Evangelho? A respeito, inclusive, do reino de Deus. A proposta do Evangelho é que o reino de Deus não é para quem merece. O reino de Deus é para quem carece. Eu vou repetir isso aqui. A proposta do Evangelho sobre o reino de Deus é que o reino de Deus não é para quem merece o reino de Deus, mas para quem carece, para quem precisa, para quem necessita do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus não é para aquele que acredita ter algum mérito, mas antes é para quem sabe que não tendo mérito algum, precisa ser salvo, precisa entrar no reino de Deus. Então, o que fazer para entrar no reino de Deus, pastor? O que eu posso fazer para entrar no reino de Deus? Em primeiro lugar, anote isso aí. Em primeiro lugar, para você entrar no reino de Deus, não confie em seus próprios méritos. Não confie em seus próprios méritos.
Eu quero que você volte comigo e veja o verso de número 13, por favor. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Por que os discípulos agiram assim? Impedindo as crianças de chegarem até Cristo. Observe, eles já tinham sido orientados a ter uma atitude de recepção positiva com todo aquele que buscasse a Cristo, mesmo que fosse uma criança. Está lá no capítulo 9. Mas pelo que parece, irmãos, eles não entenderam nada. Pelo que parece, eles eram tapados. Era Jesus ensinando e eles fazendo o tempo todo o contrário. E eles agindo de modo contrário. Não compreenderam que na vida com Deus, o mérito humano não vale de nada. De nada. A rejeição dos discípulos com as crianças é como que dizendo: olha, saiam daqui, fiquem distantes, não se aproximem, vocês não merecem chegar perto do mestre, vocês não merecem serem abençoadas pelo mestre, vocês não são dignos. Mas por que os discípulos poderiam estar pensando isso? Por essa razão, porque esta era a compreensão de salvação entre os judeus naquela época. Os judeus acreditavam que quem fizesse mais boas obras, que quem fosse mais caridoso, que quem fosse mais bondoso, teria um lugar especial no paraíso, teria um lugar especial no reino de Deus. Essa era a mentalidade, que se eles fizessem certos rituais, fizessem boas obras, se mostrassem capazes, fossem bondosos, então seriam salvos. Portanto, ter o privilégio de estar perto de Jesus não era para qualquer um, muito menos para uma criança. Esse privilégio não era para qualquer pessoa. Era assim que eles pensavam. É tanto, meus irmãos, basta que a gente lembre de como Lucas registrou uma parábola a respeito dessa questão do subir ao céu por mérito. A parábola do fariseu e do publicano. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo rapidinho, por favor, em Lucas, capítulo número 18. Lucas 18. Veja comigo os versos número 8, verso número 9 em diante. Jesus também contou esta parábola. Para quem? Para quem Jesus contou essa parábola? E o Lucas diz para quem? Ele fala: para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, sê propício a mim, que sou pecador. Jesus diz no versículo 14, veja: digo a vocês que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Veja, nosso Senhor usou o exemplo do fariseu exatamente para denunciar a doutrina falsa da salvação pelas obras, da salvação pelos méritos, de que eu preciso fazer alguma coisa ou ter um sobrenome importante para merecer entrar no reino de Deus. Porque quando nós tratamos, irmãos, a entrada no reino de Deus por meio do mérito humano, meramente humano, estamos com isso anulando o sacrifício de Cristo na cruz.
Estamos anulando a graça de Deus e estamos nos apoiando em nossas boas obras, em nossas virtudes que julgamos necessárias e importantes para sermos salvos. Aliás, esta é uma característica das seitas religiosas. As seitas religiosas estabelecem um meio de conquista da salvação por fora de Cristo. Sem Cristo, você tem que guardar o sábado, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você tem que cortar o cabelo assim, você tem que cortar o cabelo assado, e você tem então que agir de acordo com aqueles preceitos, porque senão você não vai ser salvo, senão você não ganhará a salvação. Por quê? Porque por natureza, irmãos, nós temos duas ilusões no que diz respeito à salvação. Nós temos duas ilusões, como seres humanos. Desde pequenininho, a gente cresce com essas duas ilusões na cabeça. Quais são as ilusões? Primeira ilusão, anote aí. Acreditamos que somos capazes de chegar ao céu por nossa própria capacidade. A primeira ilusão que a gente tem, que a gente tem capacidade de chegar ao céu sozinho, sem a ajuda de ninguém. Então perceba, esta capacidade, ela não se deriva apenas de força. Não é uma capacidade em termos de força, mas antes da ideia de que nossas boas obras são puras o suficiente para nos garantir o ingresso no céu. Nós agimos feito aqueles homens lá na Torre de Babel, que acreditavam piamente que por meio de construções e mais construções eles chegariam até o céu, construiriam uma torre cujo topo chegavam ao céu. Assim somos nós. Nós acreditamos que pelos tijolinhos das nossas boas obras, das nossas virtudes, a gente vai conseguir chegar até o céu. E é aqui onde a gente se engana profundamente. É aqui onde estamos enganados, pois as Escrituras não aprovam nossas boas obras para a salvação. As Escrituras não assinam embaixo, não vaticinam as suas melhores obras. A Bíblia diz que não valem de nada para a salvação, para que você seja salvo no final. As nossas melhores obras não alcançam a justiça que Deus exige para pagar o preço dos nossos pecados. Por exemplo, Isaías 64:6 diz: todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças são como trapo manchado de sangue. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Em Romanos capítulo 3, versículo 20, Paulo disse: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Em Gálatas capítulo 2, verso 16, o apóstolo escreveu: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém consegue ser justificado guardando os 10 mandamentos, porque não se consegue guardar os 10 mandamentos. Uma hora ou outra você vai farrapar, uma hora ou outra você vai falhar, uma hora ou outra você vai cair, como eu falei aqui no curso da quinta-feira. Você pode até guardar os 9 primeiros mandamentos, os 9, mas quando chegar no 10º você não consegue, porque o 10º ele é subjetivo. O 10º envolve o quê? As cobiças mais vis, mais terríveis do nosso coração. As cobiças mais pecaminosas. Portanto, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo diz: porque pela graça, favor imerecido, vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, não de obras. Então veja, a justificação pela fé no sangue de Cristo é o único meio que o homem tem para entrar no céu, para entrar no céu de Deus. E tanto Isaías quanto Paulo estão escrevendo, deixando claro que nossas boas obras não são suficientes para que entremos no reino de Deus. Em outras palavras,
A capacidade que você julga ter para subir ao céu por seus próprios méritos é completamente ineficaz, completamente vazia. Não se sustenta diante do que Deus requer como pagamento, como propiciação para acalmar, para aplacar a sua ira com as nossas ofensas. Portanto, essa é a primeira ilusão. Eu indico que vocês procurem no YouTube o filme O Peregrino, ou então comprem o livro O Peregrino, vale a pena a leitura. O Peregrino. E um dos personagens do livro O Peregrino é o Ignorância. Ele acredita que pode entrar no céu por seus próprios méritos. Então, quando ele chega na porta do céu e o anjo pergunta pelo testemunho de Cristo, ele disse: não, eu não trouxe nenhum testemunho, não precisa. Então, naquele exato momento, os demônios vêm e o carregam para o inferno, porque ele acreditava que ia chegar na porta do céu e cantar como Roberto Carlos: Jesus Cristo, eu estou aqui, e entrar. Não é assim. Não é assim que funciona. Então a primeira ilusão é essa, de que você pode chegar ao céu por suas próprias capacidades. Você não pode, amiguinho e amiguinha. A segunda ilusão: queremos que Deus reparta a sua glória conosco na salvação. Queremos que Deus reparta um pedaço para ele, um pedaço para nós, da sua glória na salvação conosco. Em outras palavras, irmãos, queremos ao fim de tudo poder dizer que Jesus morreu na cruz. Foi necessário Jesus morrer na cruz? Sim, foi necessário. Foi 50%, porque os outros 50% fomos nós que fizemos por meio das nossas boas obras. Nós queremos que Deus reparta a glória conosco. É por essa razão, meus amados irmãos, e eu peço a total atenção de vocês agora nisso aqui, que eu acredito plenamente ser errado dizer que a nossa salvação depende de nós mesmos em escolher Jesus como nosso Salvador. De nossa escolha em primeiro lugar, que se não escolhermos Jesus Cristo primeiro, jamais seremos salvos. Jamais seremos salvos. Por que, pastor, que isso é errado? Preste atenção. Porque quando eu coloco a minha escolha como parte da salvação eterna, eu estou transformando a minha salvação em salvação pelas obras. Ou seja, eu só sou salvo porque eu escolhi. Eu só sou salvo porque eu agi com essa obra de escolha. Se eu não tivesse escolhido, Jesus jamais poderia me salvar. Aí eu pergunto a vocês: será se é assim mesmo que a teologia bíblica nos ensina a respeito da salvação? Em Isaías 42, versículo 8, Deus disse: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Será mesmo que nós somos salvos pela nossa própria escolha? Será se esse foi o sistema que Deus criou para que a gente seja salvo e assim Ele reparta a sua glória conosco? Será? Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, como citei há pouco, vai dizer lá no final: não de obras, não de obras. Por que, Paulo? Para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue lá diante de Deus e diga assim: não, que o Senhor enviou o seu filho. É verdade que o Senhor enviou o seu filho, mas se eu não tivesse aceitado, o Senhor poderia ter feito o quê? Nada. Então eu também sou digno de crédito. Vocês estão entendendo? O que é repartir a glória de Deus por meio da minha escolha, por meio da minha obra. O que eu estou querendo dizer a vocês aqui é que isso é profundamente errado. Se a minha salvação depende 50% de mim por meio da minha escolha, então Deus criou um modo de salvação no qual Ele divide a sua glória com o homem.
Jesus providenciou o sacrifício, mas se o homem não decidir, não escolhê-lo como Salvador, então Jesus não pode fazer nada. Jesus morreu em vão. Porque no final das contas, tudo não depende de Cristo e do poder de Deus. No final das contas, tudo depende da minha escolha. E se eu coloco a minha escolha como um elemento essencial e fundamental à minha salvação, então eu estou transformando a minha ação, o meu ato, numa obra. E a partir do momento que eu trabalho na salvação, então Deus tem que repartir a glória dele comigo. Errado, 1000 vezes errado. Deus não divide sua glória com homem nenhum. Ele jamais permitirá que o homem se levante e se glorie em sua presença com suas obras ou com suas virtudes. Jamais. Por isso que a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, não é por obras, é pela graça, é pela misericórdia. Ele olhou do céu para nós e viu um monte de miseráveis pecadores, e ele ofertou o seu Filho. Então ele envia o Espírito Santo, e por meio da pregação da palavra, ele convence o pecador do juízo, ele converte a alma do homem, ele converte a alma da mulher, e sim, tal pessoa, tal indivíduo é transformado, modificado, mudado completamente para a glória de Deus. Isso não é obra nossa, é obra dele, do começo ao fim. É o Espírito Santo de Deus que age em nosso coração, nos salvando. A glória é completamente dele. Do início da salvação ao fim é obra de Deus. E é por isso que nós estamos seguros. É por isso que nós estamos salvos. É por isso que o diabo pode se levantar diariamente. É por isso que pode o mundo se levantar contra a igreja diariamente. Sabe por que não vão destruir a igreja no final? Porque ela não é obra humana, ela é obra divina. E é Deus quem guarda o seu povo. Aleluia. Jonathan Edwards disse o seguinte: você não contribui em nada para a sua salvação, exceto com o pecado que a fez necessária. A única tua contribuição para a salvação é porque tu pecou e precisa de um Salvador agora. Em João 8:23, Jesus disse: porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Portanto, essa ideia de escolher para ser escolhido, ela se transforma numa maneira de querer repartir a glória de Deus. Isso talvez, meu amigo, seja o que tenha impedido você de entrar no reino de Deus. Acreditar que pode fazer alguma coisa para ser salvo no seu tempo. Sabe aquelas pessoas que você fala de Cristo para elas, e elas ouvem, e elas até sorriem, e elas gostam, aí ela diz assim: mas no tempo certo eu vou. Mas quando chegar o tempo eu vou. E é você que define o tempo? O tempo certo é o seu? Há muitas pessoas que falaram isso: no tempo certo eu vou. E no outro dia tiveram um infarto fulminante. E não deu tempo de se arrependerem. Aliás, o tempo até teve, só não fizeram aproveitar a oportunidade. Então, muitas pessoas vivem essa ilusão de que se elas contribuírem, pelo menos escolhendo Jesus, ela será salva. Isso é um ledo engano, irmãos. A única coisa com a qual nós podemos contribuir para a nossa salvação é o pecado mesmo. Deus, que por misericórdia enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz em nosso lugar. E o que nós podemos fazer agora não é escolher a Cristo. Essa palavra é terrível. Não é escolher a Cristo, como se Cristo estivesse numa galeria onde nós pudéssemos chegar com toda a nossa soberba e escolhermos Ele como se Ele fosse um oferecido qualquer. Não. A única coisa que nós podemos e devemos fazer agora é nos render a Cristo, nos render ao seu senhorio, nos render à sua glória, nos render diante da sua majestade e tomá-lo como nosso Senhor e Salvador. Este é o único modo de você entrar no reino de Deus. É o único modo. Cristo é a porta. Isso explica porque os discípulos trataram com tanta rudeza os pais daquelas crianças. É porque eles não as consideravam
dignas, meritórias de serem tocadas e abençoadas pelo Mestre. Eles não tinham entendido ainda que o reino de Deus não é para quem merece, mas para quem carece, para quem precisa. Se tem algo, irmãos, que temos em comum com aquelas crianças, é que somos tão carentes do reino de Deus quanto elas eram, que somos tão necessitados de nos encontrar com Cristo quanto elas. Então este é o nosso primeiro ponto geral, de que o reino de Deus não é conquistado pelos nossos próprios méritos. O meu segundo ponto geral hoje à noite é que, para entrar no reino de Deus, você precisa reconhecer sua total dependência de Cristo. Sua total e absoluta dependência de Cristo. Volte comigo, por favor, a Marcos, capítulo número 10. Veja o verso de número 14 e 15, que diz assim: Jesus, porém, vendo isto, como os discípulos trataram as crianças e trataram os pais das crianças, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Observe, é importante frisar que nosso Senhor, ele viu o que estava acontecendo e se indignou profundamente. Essa indignação aqui de Jesus é um termo no grego que reflete uma ira profunda. Jesus se irou aqui de verdade. Quando Jesus disse, deixem vir a mim os pequeninos, Jesus não estava falando com a voz, deixem vir a mim os pequeninos. Não. A gente imagina que Jesus passou o tempo todo falando assim, igual nos filmes, né? Aquela voz bem suave. Não. Jesus disse isso aqui com indignação. Deixem vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. O reino pertence a eles. Jesus, ele se indignou profundamente com aquela atitude de censura, porque isso não refletia o evangelho da paz. Então ele ordena aos discípulos que parem com aquilo, imediatamente parem com aquele tipo de atitude, que deixem as criancinhas vir até ele sem qualquer impedimento. E eles não sejam pedras de tropeço até para as crianças. Os discípulos precisavam aprender 2 detalhes importantes sobre o reino de Deus. Quais são esses detalhes, pastor? Primeiro detalhe: a quem pertence o reino? Anote isso. A quem pertence o reino? Nosso Senhor disse que o reino de Deus pertence às criancinhas, ou seja, que as crianças, o que ele está querendo dizer é que as crianças têm sim um lugar especial no reino de Deus, que ao virem até Jesus, elas veem aquele que manifesta o reino presente de Deus na terra. Os comentaristas concordam que o que nosso Senhor está dizendo é: deixem vir a mim as criancinhas, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Olha que coisa interessante. O reino de Deus pertence aos que são semelhantes às criancinhas. Como já vimos, as crianças eram inferiorizadas na sociedade da época, viviam sob condições de total dependência, sob humilhação, com simplicidade. As crianças não podiam exigir nada. Pois bem, nosso Senhor está descrevendo com isso como vivem aqueles a quem pertence o reino de Deus. Eles são pessoas que não confiam em sua própria força, não confiam em sua própria capacidade intelectual, nem em qualquer outra suposta grandeza humana, mas eles são totalmente dependentes de Cristo, totalmente dependentes do Senhor. Aqui está, meus irmãos, a descrição de um cristão. O que é um cristão? Um cristão é alguém que reconhece a sua completa dependência da misericórdia e da graça de Cristo.
Um cristão é alguém que sabe que por si só ele está perdido, que não tem como se manter livre da ira de Deus se ele não depender do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Isso é um cristão. Aqui está a diferença entre o Deus da Bíblia Sagrada e o Deus deste século e o Deus deste mundo. É que o Deus das Escrituras valoriza aqueles que ninguém valoriza. O Deus da Bíblia Sagrada valoriza aqueles que são taxados como nada, como desprezados, como rejeitados. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ouça, o termo pobre aqui é pitochos no grego. Ou seja, é aquele que reconhece que até para mendigar, ele não é digno que alguém lhe dê alguma coisa. É isso que significa esse pobre aqui. É o pobre que reconhece completamente a sua total dependência da misericórdia alheia. Completa e total dependência. Então, como é que Deus lida com a salvação do seu povo? Deus lida da seguinte maneira. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 1, verso de número 26. Então, a quem pertence o reino de Deus? 1 Coríntios 1, verso número 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. A palavra vocação significa chamado. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Olha como Deus lida com a salvação do seu povo. Olha como Deus lida com aqueles que de fato estão cientes, conscientes de que precisam profundamente da misericórdia de Deus. Paulo vai deixar claro aqui que os que se acham alguma coisa estão fora do reino de Deus. Os que se acham os super-intelectuais, os que se acham os bambambams da vida, estão fora do reino de Deus. Enquanto pessoas que não têm um nobre nascimento, que não vêm de um berço de ouro, pessoas que são humildes, simples, singelas, gente do rosto queimado do sol, gente trabalhador, gente braçal, gente que ninguém dá nada por ela, pronto. Deus está exatamente formando um reino com esse tipo de gente, com essas pessoas. Paulo então deixa isso muito claro, que a soberba intelectual, o orgulho do coração, mantém essas pessoas fora, como diz lá em Apocalipse, vão ficar fora com os cães, os feiticeiros, os impuros, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Vão ficar fora, porque o reino não pertence a estes. O reino pertence aos pequeninos, pertence àqueles que se humilham diante de Deus, pertence àqueles que reconhecem a sua mais profunda miséria espiritual e que são carentes da salvação do Senhor. O reino de Deus pertence àquela esposa que é humilhada em casa porque é crente em Jesus. O reino de Deus pertence àquele filho que não recebe amor dos seus pais porque ele é crente. O reino de Deus pertence àquele funcionário que é perseguido pelo patrão, que é perseguido pelos colegas do trabalho porque ele é cristão. O reino de Deus pertence àquele parente que nunca é convidado para as festas das famílias porque é crente, porque ele é o estraga-prazer na mentalidade familiar. O reino de Deus pertence àquele que orando diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus
e a terra. É a estes que o reino de Deus pertence. O reino pertence aos humildes de espírito. Então, em primeiro lugar, o primeiro detalhe é esse. O segundo detalhe, o modo de receber o reino, o modo de recepção do reino. Eu quero que você volte a Marcos capítulo 10 e veja comigo o verso número 15. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus, grife essa palavra, como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Como? Aí está o ponto. O como aqui indica o modo, a maneira como a pessoa deve receber o reino de Deus. Observe, Jesus não está dizendo aqui que você deve ter as virtudes de uma criança, como espontaneidade, inocência, simplicidade, como as crianças são, para entrar no reino. É comum a gente ouvir pregações que digam que devemos nos tornar inocentes como crianças para entrar no reino de Deus. Puros, né? Puros como uma criança, tão puro como uma criança. No entanto, não é isso que nosso Senhor está afirmando aqui. Porque as crianças não são abençoadas por causa de suas virtudes, mas por causa do que elas não têm, o que elas não possuem. Ou seja, o que é que a criança não possuía naquela época? Direito de reivindicar alguma coisa. As crianças não possuíam o direito de reivindicar nada. E Jesus está dizendo, vocês querem entrar no reino de Deus? Tornem-se como aqueles que não fazem exigência nenhuma, que não têm direito de reivindicar nada. Tornem nesse nível, nesse ponto. Então, nosso Senhor está falando aqui que o modo de entrada no reino de Deus está diretamente ligado ao modo como uma criança recebe um presente. Esses dias eu vi no Instagram uma criança na África recebendo uma boneca de pano pela primeira vez. A alegria com que ela abraçava aquela boneca, que ela beijava, ela sorria, ela, sabe, a empolgação, a felicidade, o brilho nos olhos dela, o sorriso largo, abraçando a boneca, abraçando aquele que a presenteou, sem nenhuma exigência, recebendo uma bonequinha de pano. Pois Jesus está dizendo que o modo que a gente deve receber o reino de Deus é do mesmo modo como uma criança recebe um presente. Como uma criança recebe um presente. Se bem que muitas das crianças de hoje estão meio chatas, né, para receber presente, né? Esses dias também eu ouvi falar que tem menino que só quer receber se for iPhone 14 Pro Max. Não quer mais receber o bonequinho do Rambo, né, que a gente recebeu quando era pequeno, né? Comandos em ação. Quem lembra Comandos em ação? É o novo, né? Comandos em ação, Toy Story, He-Man, né? Antigamente ele recebia um bonequinho e ficava muito feliz, saía na rua para contar aos amigos, né? O menino de hoje não, só quer esse iPhone Pro Max, 14 Pro Max. Então meio assim, né? Mas esses meninos já tem nada a ver com esses daqui das escrituras. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que assim como uma criança recebe com alegria, sem exigências, sem senso de merecimento, sem reivindicações de um presente, assim também, com esse mesmo sentimento de alegria e sem exigências, os homens devem receber o reino de Deus. Do contrário, jamais entrarão nele. Do contrário, jamais entrarão nele. Com estas palavras, nosso Senhor condena toda a arrogância do homem de se achar muito importante, de se achar alguma coisa, ao ponto de acreditar que Deus está em dívida com ele, de que Deus está lhe devendo alguma coisa, de que Deus precisa pagar alguma coisa a ele, de que salvá-lo é uma obrigação de Deus, afinal de contas ele não pediu para estar aqui mesmo. Eu não pedi para estar aqui no mundo, então Deus que me salve.
como se Deus tivesse uma dívida com essa pessoa. E eu pergunto, irmãos, será mesmo que Deus nos deve alguma coisa? Será mesmo que Deus está em dívida conosco? Em Isaías capítulo 29, verso 16, a Bíblia Sagrada diz: como vocês invertem as coisas? Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice: ele não me fez? Pode a coisa feita dizer ao seu oleiro: ele não sabe nada? Isaías 45, 9: ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro: o que você está fazendo? Ou diz: este seu vaso não tem alça? Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20, Paulo disse: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste século? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Então, será mesmo que nós temos o direito de ir diante de Deus, colocar o dedo na cara dele e dizer: você me deve? Será mesmo? Porque não é assim que as crianças se comportam, em regra, comumente, de que os pais estão em dívidas com ela. Pelo contrário, são as crianças que devem aos pais terem vindo ao mundo, terem vida. Então, será mesmo se nós temos esse direito de cobrar isso de Deus? Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 9, por favor. Verso de número 20 a 24. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que diante de mão preparou para a sua glória. Estes vasos, os vasos de misericórdia, ele fala, estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Veja o que Paulo está dizendo. Todos esses textos, aliás, estão declarando que não temos qualquer direito a reivindicar de Deus alguma coisa, porque Ele é o oleiro e nós somos o barro, nós somos o vaso. Então Deus não nos deve nada, Deus não tem nenhuma dívida com nada conosco. Toda a nossa intelectualidade, toda a nossa expertise, o nosso sobrenome, o nosso berço, o nosso dinheiro, a nossa juventude, a arrogância, a nossa idade, o nosso tempo de vida, os nossos bens, seja lá o que você tenha, seja lá quem você seja nessa terra, isso não lhe torna igual a Deus ou superior a Deus a ponto de você cobrar alguma coisa. Não! Muito pelo contrário. Quanto mais temos nesta vida, mais nos tornamos devedores dele. Quanto mais temos nesta vida, mais somos devedores. A única coisa que nos cabe fazer é cair aos seus pés, é se render aos seus pés, declarando como Isaías declarou: ai de mim que vou perecendo, porque sou pecador. É assim que devemos nos comportar. Em Daniel capítulo 9, versículo 8, o profeta disse: ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Corar de vergonha. Sabe como é que a gente deve entrar na presença de Deus? Corados de vergonha por causa dos nossos pecados. Esta deve ser a nossa atitude. Em Isaías 64, 8, Deus disse
Aliás, Isaías disse: mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra da Tua mão. Todos nós. Me diga quem é um homem na face da terra que não é obra da mão de Deus. Me diga, na face da terra, quem é um que não é barro. Todos somos barro. Aqui está mais um exemplo de qual deve ser a atitude do nosso coração diante de Deus. Total dependência, sem reivindicação, sem exigências. Sem exigências, mas nos humilhando aos seus pés. Nos humilhando. Meu amigo, me ouça. Não importa se você é patrão, não importa se você é funcionário, não importa se você é o aluno mais respeitado da sua sala, não importa se você é pai, se você é mãe, se você é avô, avó, filho, rico, neto, pobre, alto, baixo, gordo, magro, branco, negro, não importa. Tudo o que importa é que, como ser humano, o que você deve fazer é aproveitar a oportunidade de entrar no reino de Deus, recebendo-o como um presente, como uma criança recebe um presente, sem exigências, sem questionar, sem perguntar, mas receber, se humilhando diante de Deus, porque a entrada no reino de Deus, ela é marcada por essa atitude de total dependência de Cristo, de absoluta consciência de que eu não mereço nada, de que Deus não me deve nada, de que eu é que devo a Ele. Porque esse é o modo de pensar das Escrituras. É o modo correto de se pensar a minha entrada no reino de Deus. De que eu é que sou o devedor e Ele não me deve nada. Pois bem, meus irmãos, as bênçãos do reino de Deus pertencem àqueles que estão totalmente dependentes da pessoa de Cristo. Aliás, o modo de você entrar no reino de Deus é esse: em total dependência de Jesus. Em terceiro e último lugar, o que eu acabei de falar, as bênçãos do reino são daqueles que pertencem ao reino. Veja que coisa interessante temos aqui. A bênção do reino são daqueles que pertencem ao reino. E eu quero que você volte comigo lá ao verso número 16. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Lembrem que Jesus tinha acabado de dizer que o reino de Deus pertence às criancinhas, não é isso? Muito bem. Antes de qualquer expressão direta de bênção, antes de chegarmos ao versículo 16, as crianças elas começaram a ser abençoadas quando Jesus restabeleceu o valor das crianças na sociedade da época. Quando Jesus resgatou o valor delas como pertencentes ao seu reino. Aquelas que eram desprezadas na sociedade, agora estavam sendo valorizadas como filhas de Deus, sendo apreciadas e apresentadas como o paradigma, o modelo para aqueles que queiram entrar no reino de Deus. Assim como no domingo passado a gente viu que Jesus restabeleceu socialmente o valor das mulheres, resgatou o valor das mulheres, assim também as crianças a partir de então deviam ser vistas e tratadas como criadas à imagem e semelhança de Deus. É isso, irmãos, que o Evangelho faz ao indivíduo. É isso que o Evangelho faz ao indivíduo. A primeira coisa que o Evangelho faz ao indivíduo é resgatar o valor dele como criado à imagem e semelhança de Deus. O Evangelho trata o homem não como um mero ser advindo de um primata, advindo de um macaco. Não, mas o Evangelho trata o homem como alguém criado e amado por Deus de um modo bastante especial. É isso que nós estamos vendo aqui. No Salmo 8, versículo 3 a 9, diz assim: quando contemplo os teus céus, as obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que deles te lembres? E o filho do homem para que o visites? No entanto, fizeste-o por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste.
Deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. É isso que o Evangelho faz primeiramente com o homem. Ele restabelece o seu valor como ser criado à imagem e semelhança de Deus. Ainda que o diabo e as vozes do pecado e do mundo digam que o homem não é nada, o Evangelho resgata o genuíno valor do ser humano. Entretanto, meus irmãos, além de resgatar o valor intrínseco do homem como criatura de Deus, Jesus, o texto diz que ele toma as crianças nos braços. Isso aqui é um elemento importante do texto. Ele toma as crianças no braço. Por quê? Porque ele vai além das expectativas. Além das expectativas. Ele fez mais do que os pais daquelas crianças pediram. Fez bem mais. Era comum naquela época os pais levarem as crianças para serem abençoadas pelos rabinos. Era comum isso acontecer. No entanto, Jesus fez muito mais que os rabinos faziam. Jesus tomou as crianças nos braços. Jesus pegou nos braços aqueles a quem a sociedade desvalorizava, menosprezava e rejeitava. Jesus abraçou a cada criança. Aqui temos uma grande lição para nós, irmãos. Sempre que nosso Senhor decide abençoar alguém, Ele vai além das expectativas. Sempre que nosso Senhor decide abençoar alguém, Ele faz mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Todos aqueles que vieram a Ele humildemente buscando uma cura, além de serem curados, ainda saíram salvos, porque a todos Ele disse: vai, a tua fé te salvou. Em outras palavras, Ele não restaura apenas famílias quebradas, Ele não restaura apenas casamentos falidos, Ele não restaura apenas vidas profissionais fracassadas, Ele não restaura apenas saúde arruinada, moral enlameada, etc. Não, Jesus não faz só uma coisa. Ele faz isso e também salva os indivíduos, tirando-os das trevas do pecado e do diabo, e os transportando e os levando para o reino do seu Filho amado. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14, Paulo disse: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão de pecado. Veja, Cristo sempre vai além das meras expectativas humanas. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que esperamos pouco de um Deus tão grande. Esperamos pouco de um Deus tão grandioso e infinito. Vivemos uma fé limitada a pequenas bênçãos, a bênçãos pequeninas, quando Ele, em sua palavra, declara abertamente que Ele tem para o seu povo toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Toda sorte de bênçãos. Você tem ideia, a bênção que como crente você já tem, o fato de que o que Cristo conquistou na cruz, Ele fez você também conquistar com Ele na cruz. O fato de que hoje a morte não mais atinge nosso Senhor, ela também não mais atingirá você. Pelo contrário, a Jesus deixou bem claro: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, terá vida eterna, porque todas as vitórias de Cristo na cruz do Calvário também são nossas para a glória de Deus. Por isso que no Salmo 29, versículo 11, o Senhor disse: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. No Salmo 31, verso 19 diz: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No Salmo 34, o salmista disse: provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Em Provérbios capítulo 10, versículo 22, o sábio disse: a bênção do Senhor enriquece, e ela não acrescenta
nenhuma dor, nenhum desgosto a ela. E em Jeremias 17, versículo 7, versículo 8, o profeta disse: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor, que busca as bênçãos do Deus de Israel. Por toda a Escritura, meus irmãos, nós somos lembrados das bênçãos do Senhor prometidas a seu povo. Tudo o que precisamos fazer é conhecê-las e tomá-las como nossa, confiando na bondade do Senhor e nas suas misericórdias. Todavia, para encerrar, como foi dito acima, estas bênçãos especiais, elas pertencem àqueles que estão dentro do reino de Deus. O cuidado do Senhor, o cuidado paternal de Deus, o cuidado de pai de Deus, pertence àqueles que já estão dentro do reino de Deus. Não aqueles que estão fora, mas os que estão dentro, vivendo na total dependência da sua misericórdia, da sua graça. Vivendo segundo a vontade de Deus e não segundo a sua própria vontade. Uma mulher chegou para mim depois de ouvir uma mensagem aqui na igreja e disse: eu sei que tudo que o Senhor pregou é verdade. Eu sei que se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. E o que eu faço? Viva segundo a vontade de Deus. É a estes que pertencem as bênçãos especiais do reino de Deus. É a esses que pertencem as bênçãos. Então, a pergunta que não quer calar: você já está no reino de Deus? Você já pertence a Ele? Você já entrou no reino? Você está vivendo segundo a vontade de Deus ou segundo a sua própria vontade? Em tudo que você faz na sua vida, em tudo que você coloca a mão, você faz segundo a vontade de Deus ou segundo os desejos da sua própria carne? O que falta a você para entrar no reino de Deus? O que falta a você para abraçar esse presente que Deus está ofertando, ainda ofertando? Um dia essa oferta cessará. Um dia essa bênção não chegará mais. O que falta a você para entrar no reino de Deus e viver segundo a vontade de Deus? O que lhe falta? A porta ainda está aberta. Venha a Cristo, receba o reino como uma criança recebe um presente. Receba o reino, renda-se a Cristo, humilhe-se diante da cruz de Cristo, arrependa-se dos seus pecados e entre, não fique de fora, não se permita ficar de fora. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, porque um dia Ele se distanciará e não terá mais como buscá-lo. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, venha a Cristo, venha ao Senhor. Você conhece os seus fardos, você sabe do fardo de culpa e de pecado que você está carregando para a glória. Venha ao Senhor, entre no reino pelas portas, entre pelas portas, vista a roupa que os santos de Deus vestem, que é o sangue de Cristo.
e você será recebido na glória. Querido Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque tu é tão bondoso conosco, Senhor. Tu é tão misericordioso e gracioso. O Senhor nos ofereceu o teu reino como um presente e ainda tocou em nosso coração petrificado para que recebêssemos. Eu te peço que o Senhor toque nos corações